Fala, galera! Hoje no programa, um programa voltado para toda a nossa parte educacional e esportiva da cidade do Recife. Já é um trabalho que a gente queria fazer e trazer alguém que representasse isso, que a gente tem muito assunto a explorar. E estou honrado aqui em receber nosso amigo Samuel Salazar, vereador da cidade do Recife, líder do governo na Câmara. Boa noite, Samuel. Obrigado por ter vindo. Boa noite, Alexandre. Eu que agradeço aqui o convite no Homem em Campo, esse podcast aí. Nosso amigo Marcelo já tinha nos convidado e não tinha tido a oportunidade da gente vir, então satisfação poder estar aqui essa noite. Como sempre, quem tem colaborado muito e participado, efetivamente, faz parte desse nosso podcast, meu amigo Marcelo Regis. Obrigado, Marcelo, por ter vindo. Boa noite. Como sempre, uma satisfação estar aqui. A presença de Samuel, eu acho que dá uma dimensão muito boa a esse programa. Obrigado por aceitar o convite. Alexandre, um amigo que a gente já vem fazendo esse trabalho. E também parabenizar essa equipe, que faz esse trabalho chegar a tantas pessoas que hoje nós temos só que agradecer. Queria primeiro agradecer o nosso patrocinador, Estampa Outdoor, nosso amigo Durval. Obrigado, Durval, mais uma vez aí, tamo junto. Também pedir a você que curta, dê seu like, se inscreva no programa, assista no YouTube, Também tem nossos comentários aí, nossos cortes, como se chama, no Instagram. E já entrar aqui com o Samuel, porque na minha época, ele é mais novo, menino novo ainda, eu e Regis já somos de outra geração. Na nossa época, Marcelo, a gente tinha lá... Samuel. A gente tinha lá os jogos escolares muito forte, Inclusive da rede estadual. Os JEBs, Aí eram os Jogos Escolares brasileiros, mas os Jogos Escolares estaduais. Na cidade, tinha a rede pública, a rede privada, depois se encontravam, colégios grandes, Ginásio Pernambucano, tem um amigo que cita muito. Exatamente, tinha também Augusto Severo, Santos Dumont. Aí na rede privada tinha a maioria dos colégios religiosos, Salesiano, Marista, Damas. Eu fui de Damas. Você foi Damas, né? Ele era só menino. Comigo, E André Regis também. Também, André Regis. E interessante é que foi Meu pai foi de Nóbrega. Como é o teu pai? Alberto Salazar. Alberto Meu pai jogou handebol, era goleiro de handebol. Para goleiro de handebol. Vai chegar nele. A gente foi toda a geração. Ele vai para o encontro de handebol no final de ano? Não. Eu vou levar ele. Segundo, primeiro... Que eu saiba não, nunca vi ele comentar não. Final de semana de novembro ou primeiro final de semana de dezembro. Todo ano se encontra. Eu já fui para dos salonistas, assim, porque eu tenho um amigão que jogava, Sidney. Sim. Sidney jogou futebol de salão há muito tempo. Chega a ser parente meu, ele é tio do meu primo. Não é parente meu, mas é do meu primo. E aí eu tenho alguns amigos, quem mora inclusive no meu prédio é meu vizinho, a lenda do futebol de salão, João de Deus, mora no meu prédio, Mirinda é amigo, a turma do salão... Mirinda teve meu programa. A turma chama e tal, eu fui, já 2 vezes que eu vou pro evento dos salonistas. Tem lá do handebol, agora eu fiz natação minha vida inteira, meu esporte assim que eu fiz muito. Eu fui bicampeão pelo Nóbrega no Sesc de Santo Amaro e a decisão foi contra o Colégio São Luís. Interessante, talvez eu tivesse que ver a foto do teu pai da época. E a gente pode ter sido contemporâneo, do mesmo período. Que idade teu pai tem? Meu pai fez agora, semana passada, 68. Não, ele é na minha frente. Ele foi da primeira turma, eu acho que ele jogou, sabe com quem? Com o Marcílio da Souza Luna. Falou Marcílio, amigo meu, é Marcílio Balu, que é do basquete. Não, mas aí é outra geração. Eu acho que o pai dele foi a primeira geração de handebol do Nóbrega. Sei que ele era goleiro de handebol, tem umas fotos em casa e tal. Não sei se já foi com Tarcísio. Quando tiver o encontro do handebol, avisa. Eu vou avisar. Teve lá na Varlindo, que hoje é figura máxima aí do esporte amador. Varlindo, Barriga, infelizmente, Tarcísio não está entre nós mais. Teve Varlindo, teve Berenguer, que foi também treinador de handebol. É dessa geração, teu pai é dessa geração. Mas assim, Salazar, a gente falou e aqui é um programa que a gente sempre puxa pelo esporte e eu não consigo ver, e fico feliz com as ideias que você estava trazendo antes da gente começar o programa, eu não consigo ver o esporte sem um poder público.
Não falo só de financiamento, mas de interesse em desenvolvimento do ser humano, seja nas escolas públicas, seja no núcleo. E torcedor, aqui a gente já falou uma época sobre núcleos que na Alemanha, em alguns países da Europa, mas principalmente na Alemanha são núcleos municipais que atendem a comunidade e os atletas lá se desenvolvem. E serviram, na Alemanha teve o Ozil, que saiu de lá, como outros, e serviram como base para os clubes irem buscar. E o Samuel já vai vendo isso aí, já vem pensando nisso aí, nesses núcleos, porque a cidade do Recife, através da prefeitura, tem desenvolvido praças, campos de futebol, ele vai aqui discorrer. Programa. E quero ouvir dele, que o Regis vai também falar sobre as peladas que a gente tem que voltar a ter. Então, assim, me fala um pouco aí desse núcleo que você está defendendo aí. Qual é a tua ideia, Samuel? Mais uma vez, Alexandre, obrigado pela oportunidade. O prefeito João Campos tem criado alguns programas aqui na prefeitura, programas importantes na área esportiva, inclusive assumiu agora recentemente um novo secretário de esporte, que é o Heriberto Filho, um cara extremamente acessível. Inclusive, falei com ele hoje, discutindo com ele em relação ao suporte da prefeitura em relação a um torneio que vai ter de comunidade. Então isso, sem sombra de dúvida, são oportunidades que você gera para a comunidade. Um dos programas mais importantes hoje da Secretaria de Esportes é, por exemplo, o Gramadão. A gente estava conversando aqui um pouco antes do programa em relação ao campo ali de Santa Amaro, né? O campo do 11. Porque ele é um campo troncho. Literalmente, ele não é um retângulo. Ele tem uma perna maior do que a outra ali. Mas aquele foi um pedido da própria comunidade. Aquele campo, historicamente, ele é troncho e foi a comunidade que fez. E hoje está aí um campo, enfim, com toda a qualidade para a comunidade. E sem sombra de dúvida, você traz oportunidade para essa juventude da periferia. Eu estava hoje no Ibura, inclusive, e aí, quando eu desci do carro, tinha muita criança ali, acho que na faixa de 6, 7, 8, 9 anos, que estava jogando bola numa rua de barro. Nesse local no Ibura, nesse especificamente não tinha nenhuma pracinha. Eu já comentei até com uma pessoa minha de lá, eu disse, rapaz, essa rua não está calçada, vamos anotar para correr atrás, fazer a pavimentação e tentar viabilizar uma pracinha, que é o que o prefeito tem feito também. Isso. Lançado algumas praças da infância, e dentro das praças da infância você gera algumas oportunidades de quadras poliesportivas para dar oportunidade a essa comunidade. E aí, sem sombra de dúvida, a gente está tentando viabilizar aí justamente trazer oportunidade para essa juventude que muitas vezes fica ociosa, não tem oportunidade, não tem o que fazer, e quando você dá uma oportunidade de uma criança dessa, enfim, ter um acesso a uma atividade esportiva, é uma oportunidade para o futuro. Eu até brinco, eu digo, não parece, mas eu já fui atleta de natação. E eu vinha comentando no carro com minha mãe essa semana, assim, que toda atividade esportiva é importantíssima para o desenvolvimento humano, para a criançada. Enfim, tenho 2 filhos, um de 4 anos, um de 9 anos. A gente, essa semana eu estava conversando com minha esposa, vendo quais esportes eles vão querer participar agora no início do ano. Um já faz futebol, o mais novinho faz só a natação, está com 4 anos, e a gente já está vendo se ele entra num outro esporte. E a gente estava conversando em casa, vendo qual esporte vai colocar ele, porque eu não tenho dúvida da importância para ele no futuro. Então, sem sombra de dúvida, a prefeitura, enfim, tem dado suporte nesse sentido, tentado trazer essas oportunidades de criar esses núcleos para, enfim, dar a oportunidade de pegar um jogador desse aí de periferia, ter uma oportunidade num clube desse nosso, seja Náutico Esporte, enfim, no interior, que dê uma oportunidade. A gente tentar, hoje a gente tem uma tecnologia grande, enfim, um vídeo de celular às vezes pode dar uma oportunidade para um jovem desse. Sem sombra de dúvida, a gente está antenado nisso aí. O Samuel, ele veio com essa concepção que tem na Alemanha lá, e a gente já discutiu aqui no programa, e alguns deles estão montando, claro, né? Porque você fazer um projeto num órgão público, você tem todo um trâmite burocrático que tem que ser seguido. Não adianta o cara atropelar processo porque vai arrumar processo. Né, Regis? Exatamente. E a máquina pública ela é mais burocrática por natureza. Normal. Embora que a necessidade do povo e a ansiedade do povo é muito maior do que a possibilidade da velocidade da máquina pública. Isso é indiscutível. Mas até para ter transparência ela tem que ser mais sem sombra de dúvida. Concordo com você. Mas tem gente que não entende não, mas vamos lá. Faz parte. Aí, resultado, o que é que acontece? Eu acho, sabe, Samuel, e aí eu quero ouvir a opinião do meu amigo Regis, que é o seguinte, toda a parte que vocês estão fazendo de investimento aí, tanto no desenvolvimento do indivíduo, como na situação até de saúde dele, porque praticar esporte traz saúde, eu acho que a prefeitura ela tem que estar linkada já com os clubes. Porque serviria, por exemplo, na minha ideia, na minha cabeça, você tem um núcleo, como você estava falando, aí você falou agora do, se eu não me engano, Ibura, né? Que você estive lá hoje. Então, se tivesse lá um núcleo, teria visita oficial de algum olheiro ou observador técnico do clube para olhar os garotos
que os professores lá já selecionam, que já se fazem trabalho lá, que tem características que podem ser desenvolvidas. Se a gente faz esse link junto com os clubes de futebol, automaticamente, primeiro, aumenta a probabilidade das pessoas querem ir para os núcleos. Segundo, realmente atingir esse objetivo. Alguém vai ser aproveitado para isso. Eu aceito, né, e sou muito radical com isso, eu aceito que talvez o cara não dê para jogador. Mas nós não podemos perder ele como cidadão. Nós temos que ajudar essas pessoas. Tua visão, Regis? Eu acho muito importante essa questão dessa interação poder público com as comunidades. Eu acho que é uma visão futurista, porque é como você disse, a importância de fazer a criança hoje das comunidades tornar-se cidadãos. E essa questão de você colocar a criança para ele se revelar um talento, eu acho que é muito importante, porque hoje nas comunidades nós temos uma coisa muito preocupante. É a chegada digamos assim, de drogas mesmo. Então, veja bem, eu tenho, às vezes, a necessidade de contratar um pintor, um lanterneiro, como se fala, funileiro. E eles dizem a mim, doutor, não existe mais crianças aprendendo nas oficinas. Por quê? Porque existe uma questão que ele vai ter uma remuneração de 200, 300 reais numa semana e ele vai para o ilícito e tem 3 mil, 4 mil, 5 mil. É uma coisa absurda. E isso, eu acho que a melhor maneira de se combater é realmente fazer essa ocupação das crianças através do esporte e da escola no todo, porque educação é o princípio de tudo. E a criança, ela sendo bem assistida, como você bem falou, os olheiros, né, que hoje é observador técnico, eles podem às vezes não estar no clube, porque o clube tem já um quantitativo de crianças treinando, participando do que é a busca da escola do futebol. Então o núcleo seria aquele que chegaria também para informar que no determinado local tem uma criança que se destaca. E ele se destacando, com certeza, havendo esse trabalho de realmente se incentivar, eu acho que ele vai ser assistido. Existe um programa também da Prefeitura, na Secretaria de Esporte, que era o antigo Peladão Alto Astral. Hoje é o Recife Bom de Bola. Eu tenho uma ligação grande, politicamente, foi um parceiro que eu tive na política, foi Cadoca, que foi secretário de Turismo e Esporte aqui da Prefeitura e do Governo do Estado. Excelente trabalho. Durante muitos anos. E Cadoca foi quem lançou o Peladão Alto Astral. Eu até digo, Chiquinho, que hoje é vice-prefeito de Olinda, Chiquinho foi revelado ali no Peladão Alto Astral. Depois, se puder, até convido ele aqui para bater um papo. Vamos trazer. E confirma aí com ele. Mas ele foi revelado no Peladão Alto Astral. Inclusive tinha muita cobertura da imprensa na época, no Peladão Alto Astral, e muita gente daquela juventude tinha oportunidade, como eu citei aqui o caso. Hoje o nome não é mais Peladão Alto Astral, o nome mudou. Recife Bom de Bola. Mas o programa é o mesmo. Exatamente, avisa a mesma coisa, campeonato ali entre as comunidades e tal, e você gera oportunidade ali para essa juventude. Eu até estou batendo uma bola, vamos dizer assim, com o novo secretário Heriberto Filho, que é um cara, como eu disse, extremamente acessível, para dar uma melhor divulgação ao Recife Bom de Bola, enfim, tentar trazer a imprensa para divulgar um pouco mais, porque eu acho que é um programa importantíssimo aí da Secretaria de Esporte. Deixa eu te fazer alguns questionamentos. Tem orçamento já determinado para isso? Estão definindo orçamentos essa semana. Na verdade, daqui eu soube que hoje é segunda, né? Essa semana as secretarias estão sendo chamadas, enfim, o prefeito está convocando aí, o prefeito está viajando, volta quarta, mas o vice-prefeito, o prefeito em exercício, o Vitor, tem sentado já com o secretário de Finanças, Ricardo Dantas, e discutido os orçamentos. Daqui para sexta, eu acho que está batendo o orçamento de cada secretaria dessa. Até porque fizemos a reforma administrativa que foi aprovada na semana passada e a gente está aí com o desenho das secretarias dos orçamentos sendo definido nessa semana agora.
O Geraldão é ligado à prefeitura, correto? Geraldão ligado à prefeitura, à Secretaria de Esportes. Quem está à frente do Geraldão, confesso que eu não sei porque justamente teve essa mexida na secretaria. Mas é vinculado a 100% à Secretaria de Esportes. O Geraldão está com outra equipamento importantíssimo. Tive lá recentemente, ficou bem moderno, bem organizado. Santos Dumont também é ligado à prefeitura. Santos Dumont não. Santos Dumont é governo do Estado. Governo do Estado, exato. Quem fez lá algumas obras lá foi o Carreiras. Foi, Felipe deu uma organizada legal. Deu um upgrade. Eu fiz natação, nadei naquela piscina do Santos Dumont. Foi um dos meus primeiros campeonatos que eu nadei. Eu tenho uma medalha antiga do Santos Dumont. Ali é muito bom. Um espaço público bem importante. Mas é do governo do Estado. Certo. Deixa eu... Uma pergunta. Quando eu estudei no Nóbrega, né, seu pai também, os colégios católicos, o colégio religioso, porque tinha o Agnes também, o Americano Batista, eles tinham a função de ter os alunos e também de prover o que o Estado não conseguisse. Ele tinha bolsas para alunos, tudo, e em troca, eu acho que a parte de impostos era menos feroz em cima dele, porque eles também faziam essa parte. Tinha incentivo. Esse vínculo, porque tem um programa na prefeitura, e é isso que eu queria falar, que a prefeitura do Recife, se eu não me engano, ela fez para os 3 grandes a liberação de R$1 milhão num projeto onde também abraça as comunidades e as crianças, inclusive, têm direito a entrar no campo com os jogadores. Isso. O prefeito fez isso, acho que há uns 2 anos atrás. Foi ali no finalzinho da pandemia, já exatamente. Era forma de dar uma ajuda. Eu não sei como é que está, se isso está vigente, se ele pensa em fazer. Foi só momentâneo ali. No pós-pandemia fez esse gesto aí com os grandes clubes ali, que justamente não tinha torcida e tal, já foi para dar um help. Ajuda muito. Hoje não posso ver com eles se tem alguma perspectiva de renovar alguma coisa nesse sentido. Eu tinha uma ideia. Agora que o Santinha agora é bilionário, né? O Santinha não precisa mais. Eu não gostei desse valor do Santinha ainda não. Esse valor ainda não me convence, não. Mas... O esporte, enfim, tá se organizando aí na Série A. Acho que tem boa gestão do nosso presidente Yuri. Deixar aqui um abraço para ele. Tem feito um grande trabalho. Gestão. Queria parabenizar também, estou só quebrando aqui. Eu vi esse final de semana, desde sexta, 12 jogos, né? De vários campeonatos. E parabenizar o jogo Santa Cruz e Náutico. Porque dentro das limitações técnicas que os times jogaram, foi um bom jogo. Na minha concepção, dentro da realidade de Série C e Série D, dentro da realidade financeira, foi muito melhor que vários jogos europeus. Mas muito melhor. Para mim, o melhor jogo foi São Paulo e Corinthians, que eu assisti ontem, foi o último, né? O jogo da Copinha também foi excelente. No sábado eu gostei, né? Sempre dentro do que aquilo proporciona, sim, né? Garotos de 17, 18, 20 anos, né? Mas tá de parabéns aí. E aí, Samuel, isso fortalece o que a gente sempre defendeu, que Pernambuco é um estado diferente do resto do Nordeste. Pernambuco tem enraizado ainda seus clubes daqui, o cara torce pelos clubes daqui. Eu fiz esse comentário esta semana, tem um amigo que é do Rio Grande do Norte, e aí dizendo, eu comentando com meu pai, eu disse, não, o cara que torce pro América, ele disse, não, eu sou americano e sou botafoguense, eu sou abecedista e sou flamenguista. O cara do Rio Grande do Norte, ele torce pro time da terra, mas torce para um de Rio e São Paulo. Na Paraíba, da mesma forma. Paraíba é pior, o cara torce de fora. Torce lá muito mais do que o da própria terra. Acho que quem tem ainda uma cultura de time, a gente tem aqui em Pernambuco, indiscutivelmente, o Ceará tem também. Melhorou, mas ainda tem, concordo. E a Bahia também. Bahia é horrível. A torcida do Flamengo é maior que a do Vitória. Mas tem um torcedor lá ainda do Bahia e do Vitória. Mas do Bahia. E Alagoas e Sergipe também, mesma situação do Rio Grande do Norte. O cara torce para o time da terra lá, mas torce para o do Rio e São Paulo. Quem do Nordeste, indiscutivelmente. Pernambuco tá à frente. Tá à frente. E assim, eu sou Esporte, eu sou Náutico, eu sou Santa Cruz, não tem um time lá e um time cá, não. Qual é teu time? Sou Esporte. Fala baixo. Fala baixinho, né? Fala baixinho. Sou Esporte. Mas a minha pergunta, o que a gente poderia, eu não sei, a prefeitura desenvolver é, já que ela tem essa relação estreita com os clubes, e, por exemplo, lá no CT do Náutico, por exemplo, eu vejo como tem uma comunidade na frente, poderia se haver várias parcerias da prefeitura para fazer uma UPA lá, usar o espaço do clube para atender a comunidade em todos os aspectos, não só como futebol.
Claro, tem que passar pelo conselho e tudo, mas eu acho que alguns acordos, uma escola, uma UPA, uma creche, em compensação aqueles atletas vão estar, aquelas crianças vão estar lá no clube também, fazendo todo esse trabalho. E o clube se beneficia, tem desconto no IPTU, ou tem algum investimento lá que a prefeitura possa ajudar, não sei. Aqui me surgiu. Sim. Essa parceria público-privada, que é a famosa PPP, né? O sistema da PPP, a legislação da PPP é um pouquinho diferente, mas não deixa de ser uma parceria. Uma parceria, sim, compreendido. Sempre visando a comunidade. Sim. A gente defende aqui, a gente é apaixonado. Registrado. Aqui. Obrigado, a gente é apaixonado por futebol, pelas coisas, mas o que eu defendo aqui, e aí existe uma discussão, para mim nada, nem clube, nem nada supera o ser humano. Então, a visão desse programa sempre é humanista, né? Eu tenho uma briga aqui com meu amigo Regis, que eu sou contra a Arena. Não a Arena de Pernambuco, mas sou contra qualquer coisa que elitize o futebol. Você tem que ter espaço para todo mundo. Eu não posso, Samuel, deixar de prestigiar um trabalhador de salário mínimo ou 2 salários. Tirar o direito dele. A oportunidade do cara ver no domingo ele com os filhos para o campo. Porque o ingresso ficou um absurdo. Porque não tem mais o queijinho assado lá fora, que o ambulante está lá há 200 anos, como a gente conhecia lá no Veveto, sorvete, a movimentação barulho, econômica que gerava em torno do estádio hoje. Não sou contra a lanchonete que vende lá o milkshake, não. Tá ótimo. Tem público para todo mundo. Não é? Então eu venho tentando ver. E eu sei que vocês fazem um trabalho, só que no caso aí a prefeitura ela não tem estádio, né? Porque a arena é do governo do estado. Então você não pode ter uma ação nisso. Mas eu gosto do velho estádio, o povo chegando sem camisa, as torcidas gritando. Tem a turma mais... E a gente tem visto nos últimos anos, assim, a violência que tem tido ao redor dos estádios tem afastado o torcedor. E aí eu quero também fazer uma confissão aqui. Eu ia a todos os jogos, eu e meu pai, sempre. Eu fui, durante muitos e muitos anos, a gente ia a todos os jogos, eu e meu pai. Todo jogo a gente parava o carro ali na Abdias e andando ali, o restinho do esporte também, a gente ia junto. E aí, velho, teve um dia que o cara pegou, eu e meu pai, a gente com uma camisa, sem ser camisa polo, era uma camisa de gola assim, a corrente aqui do meu pai, o cara puxou e saiu correndo pelo meio da rua e tal. Foi até um jogo Sport e Náutico. Nesse dia o Sport até ganhou, graças a Deus, a gente... não saiu tão chateado, sorte, né? Mas assim, a gente, acho que não, na maioria das vezes o Sport sempre sai vitorioso. Regis que é Náutico, que é esporte, ele pode dizer melhor que eu. Mas assim, a gente se afastou do estádio, quero confessar que a gente se afastou, eu até tenho voltado, e recente fui para um jogo, levei meus filhos, mas tenho me afastado do estádio por conta da violência, não vou mentir, isso é muito preocupante, isso é muito ruim, precisa de uma discussão macro em relação a isso. Enfim, até fazer uma cobrança aqui em cima em relação que a federação participe nesse sentido, de cobrar do governo do estado, no entorno dos estádios mesmo, para que a gente tenha mais segurança, porque o torcedor tem se afastado do estádio, sobretudo por conta da violência. Mas eu vou botar no pacote o seguinte, a justiça. Porque também, o malandro vai lá, tudo depois... Aí sai a audiência de custódia. Acaba tá solto. Aí, resultado, é o que você falou, você e seu pai, seus filhos, que eram para estar indo a campo, mais vezes já, esse jogo aqui dá para ir, esse jogo aqui já não dá, né? Por exemplo, eu tenho notado, né, que quando é jogo de uma torcida só, principalmente Copa do Nordeste, alguma coisa, o cara já vai mais tranquilo. Eu fui de uma torcida só, exatamente. Quando foi o jogo de uma torcida só, para levar meus filhos, fui no jogo de uma torcida só, por conta disso. Preocupado com essa questão de violência. Mas aí considera assim, vamos cobrar da justiça também. A gente precisa fazer um grande debate sobre isso. E aí, por isso que eu digo assim, talvez se a federação encabeçar isso, sim, para puxar a justiça, Tribunal de Justiça, puxar o governo do estado, quando digo governo do estado, puxar a polícia militar nesse sentido, para a gente fazer um grande movimento em relação a isso e chamar as torcidas mesmo, porque recentemente eu tive uma conversa com o pessoal da torcida jovem, e aí eu dizendo a eles, rapaz, vocês hoje têm uma imagem muito ruim perante a sociedade, vocês precisam mudar isso. Tive uma conversa franca com eles assim, dizendo, vocês querem mudar essa imagem, vocês precisam fazer por onde? E aí, enfim, é preciso que alguém encabece isso, de fazer isso. Por isso que eu faço essa cobrança de que talvez a federação, por estar, vamos dizer, nesse guarda-chuva, todos os clubes estão abaixo dela, a entidade chamar numa mesa para a gente tentar construir soluções nesse sentido. Essa questão da identificação dos estádios, que hoje já existe, para evitar, se tem um baderneiro, tira esse cara, e banir ali mesmo o cara de entrar nos estádios. Eu faço uma defesa do seguinte, o problema da violência é um problema do Estado já, sim, né?
superou qualquer tipo de administração dos clubes com essas organizadas. É problema do Estado. Agora, eu acho que, concordo com você, a federação deveria encabeçar, eu acho que Evandro poderia ter um diretor só para isso, um diretor específico para tratar da mudança entre a relação sociedade e organizadas. Acho também que quando tem problema, não são só as organizadas, eles já tiveram aqui no meu programa, as 3, também já tiveram aqui. As 3 torcidas tiveram aqui já, as 3, Esporte Náutico Santa Cruz, sim, os 3 grandes. A gente tem, e assim, tem torcidas um pouco mais amenas, torcida um pouco mais agressiva, mas tem muita gente de bem também que participa e que faz. Então, assim, o que é que eu acho? Um plano de metas mais organizado, onde teria o incentivo, inclusive talvez até financeiro, e a punição, que aí a punição é a lei, né? Nesse bate-bola com o clube. E aí o cara ter o incentivo de poder ir melhorando as torcidas. O Náutico fez uma coisa interessante, teve aqui no programa já 2 vezes, o famoso Sinho. Sinho é um cara, inclusive eu gosto muito do entendimento dele de futebol, ele teve aqui, ele é diretor hoje, que o clube tem, das torcidas. Ele é diretor do clube e faz esse elo. E diante disso, deu uma amenizada lá no Clube Náutico Capibaribe. Deu uma amenizada, mesmo o time tendo problema ou não, mas ele o cara conseguiu que tá ali como porta-voz, tá? Leva também os anseios da torcida, que a diretoria tem a obrigação de ouvir. Perfeito. Isso eu acho que foi uma bola certa que a gestão lá fez, né? Boa. E com certeza Yuri e o presidente do Santa Cruz, que é o Bruno, não vai ter problema. E o Laércio está construindo a história dele lá no Retrô, né? Em Camaragibe, o estádio vai ser com eles, tudo. Mas, ô Samuel, até que eu vou deixar a Regis fazer umas perguntas aí. Esse campeonato que é antigo Peladão Alto Astral, hoje é o Recife Ponto de Bola. Quanto tempo tem? Quantos times vão Quantos serão esse ano eu ainda não sei. Ele já vem desde a gestão passada do antigo prefeito Geraldo Júlio, já é esse mesmo nome, Recife Bom de Bola, enfim, é sucesso. Tem uma participação grande de diversas comunidades que inscrevem seus times. O edital desse ano ainda não saiu, não sei quantos times vai ter, mas é bem participativo de diversas comunidades. Não. Se inscreve e tal, tem as regrinhas lá, e aí assim, na camisa não pode ter nome de político e tal, tem algumas regras mas, enfim, tem muitas comunidades que participam. Eu tenho amigos de Brasília Teimosa que se inscrevem, diversas comunidades. Aí, quantos times serão esse ano ainda não sei, não foi definido. Disse agora há pouco, assim, está definido inclusive o orçamento ainda da Secretaria, está sendo definido essa semana. Quem faz a tabela? A própria Secretaria de Esporte. Pois é, aí você tem razão. A federação já podia estar aí. O diretor de competições já podia estar participando. Porque qual era, vê aqui que eu sou apaixonado por futebol, então assim, já pensou alguns jogos do Peladão ser na preliminar de alguns clássicos? Vê o astral que ia ficar. O cara jogar numa Ilha do Retiro, jogar na Arruda, joga... Né? Vez quando, porque não dá para fazer, que são muito mais times no Peladão, no Recife Bom de Bola. Mas você já dá uma motivada nessa turma, total, assim, absurdo. O cara ia jogar com torcida ali, mesmo aquela torcida ainda de início de jogo, mas tem. Mas vai. E até um familiar do cara ia, o cara diz, vou jogar em tal canto, chega antes que tu vê meu jogo e vê o do Pernambucano, sei lá. Exatamente, é uma alternativa também. E até para trazer mais público pro estádio, né? Era uma forma de trazer mais gente pro estádio. Porque você ter 2 jogos ali. O cara tem um ingresso especial também, o parente do cara, né? Tal. Porque, né, comunidade, tudo. E aí, Regis, o que é que você acha aí? Olha, 2 pontos aqui interessantes que vocês comentaram. Um é essa questão da violência que afasta as pessoas do campo. Eu mesmo vejo muito preocupante, porque é um tema que a gente assiste entrando, saindo. Quando morre um, vai todo mundo para a mesa. Eu já comentei isso até aqui no programa. E a gente percebe que depois dessa reunião com todo mundo, acho que todo mundo fala, e a gente vê que continua o mesmo problema. A gente continua tendo receio de ir para um campo de futebol. Muitas pessoas ontem queriam ir para o jogo do Náutico, não, mas é clássico, sábado. Então você veja, essa questão da violência, ela afasta pelo menos aqueles que têm um entendimento melhor de ver o que é ir a um jogo como lazer e assistir um jogo preocupado com o que talvez não chegue em casa, não volte. Então isso é uma coisa muito complicada.
E é como o Samuel disse, é um tema que é muito difícil e tem que se trabalhar muito nessa discussão para encontrar essa maneira de fazer com que haja tranquilidade para um futebol. Eu acho que tem que ter criatividade, tem que haver divulgação. Eu já contei aqui que uma vez eu estava na Ilha do Retiro, entrando pelo primeiro portão. Foi ver que jogo lá? Sport Santa Cruz. E tu não é náutico, Rejo? Como é que tá para jogo Sport Santa Cruz? Eu depois que estou nesse programa, eu acho que eu não vou dizer qual é o meu clube, não. Eu vou na torcida errada. Não fica eu, não fica a câmera, não fica nada. Mas veja bem. E interessante, vinha um senhor, ele vinha na calçada e ele ia assistir o jogo nas arquibancadas ou na geral, do lado oposto às cadeiras do estádio da Ilha do Retiro. E ele ia passando, ele ia andando pela calçada na entrada da sede para ir lá pro outro lado. Aí eu disse, amigo, você vai passar por aqui? Ele disse, vou. Ele estava com que camisa? Do Santa Cruz. Ah, ele ia pro outro lado. Aí eu peguei, eu vou com você. Ele ia então lá para onde tem o camarote do esporte que ele cede, no placar ali. No placar, atrás da barra. Ele ia dar uma volta. Normalmente a torcida visitante fica lá. Ele ia dar Aí eu disse, eu vou com você. Aí ele olhou para mim, estranhou, mas disse, por quê? Não, porque eu acho que é melhor. E a gente vai dar aqui um exemplo que futebol pode ser uma coisa saudável, sem violência. Na década de 80 era assim. E botei o braço dele e cruzei toda a frente do estádio. Abdias ali, dá o braço para ele entrar do arco. Isso. Mas o meu sentido maior, primeiro que eu não mostrei ter nenhum tipo de rancor ou de desavença por ele ser um torcedor de um time adversário. Mas era dar uma certa segurança a ele e dar um exemplo. O que eu queria, na realidade, era dar um exemplo que tem que acabar com essa questão dessa violência que, de repente, passou a ser uma coisa gritante no futebol, no todo, né? No país inteiro. Mas eu queria falar aqui um detalhe de uma coisa que eu queria saber como é que seria, no caso, o nosso amigo aqui, Samuel, pensar, que eu acho que tudo que se realiza hoje tem uma importância muito grande existir antes a criatividade. Eu penso como um equipamento, vocês falaram, a Arena da Copa é do Estado. O prefeito tem investido em campos de futebol que hoje não existe como existia antigamente. Sim. Todo bairro tinha um campo de futebol. Vários. Então eu acho até que a diminuição de craques no futebol é porque houve uma redução. Então muitos talentos deixam de aprender, de desenvolver essa arte que é jogar futebol. Por quê? Porque não tem mais aquela oferta que se tinha. Dos campos de vasos. Exato. Eu lembro que só no Cajueiro tinha o Campo do Acre, que eu morei perto, tinha o Canadá, tinha o da descida da Antártica e por aí vai. Todo o subúrbio tinha muitos campos de futebol. 2, 3 campos, era. Então, eu queria falar sobre o Geraldão. Eu acho que se a equipe da Prefeitura do Recife, ele fizer um trabalho junto às comunidades. Eu uma vez falei até com Cadoca sobre, eu acho que ainda existia, eu não sei se era CTU ou tinha... Pois bem, tinha uma empresa de ônibus que tinha uma relação com a prefeitura, eu acho que era CTU. CTU, ela na Marumela Garagem. E eu disse, rapaz, olha, se você fizer um campeonato de bairro e você chegando mais próximo das comunidades, se você coloca 3 ônibus, meu amigo, você revoluciona. Porque na realidade, o pessoal do subúrbio, o pessoal mais pobre, mais simples, ele não vai pagar um ônibus, vai gastar o transporte para deixar de ter o dinheiro de se alimentar. Mas ele quer ter acesso ao lazer ali, perto da comunidade dele. Se tiver a oportunidade, ele vai. Mas se você usar o Geraldão como equipamento, e você hoje vai ser água fria contra mostardinha, você não tem noção. E viabilizar os ônibus. Se você viabilizar os ônibus, você der uma condição de se chegar lá, sim, você vai ter até o cachaceiro da barraca. Porque ele vai ver um filho, vai ver um sobrinho. Eu acho que é um trabalho que, evidentemente, tem que se discutir mais, vários pontos de vista, para que seja um projeto vitorioso. Mas que aí abrange todos os esportes. Você ter porque o equipamento Geraldão, rapaz, ele tem uma representatividade nessa cidade fora do normal.
ele tem uma infraestrutura para desenvolvimento de esporte e lazer. Não, lá tem várias atividades, né? Então, ficou show, Geraldão. Ficou muito bom mesmo. Então, alguns jogos no ano passado. Eu tenho um amigo que trabalha lá, um abraço para ele, Eduardo Moraes. Dudu, aquele abraço, hein, meu irmão? Eu acho que foi na gestão de Geraldo Júlio. Terminou. Que recuperou o Geraldão, né? Passou um bom tempo ali em obra, em reforma e finalmente entregou. Mas concluiu, né? Concluiu então, e ficou de gabarito, como diz. Então eu acho que um trabalho seria de muito bom retorno. Porque quando você leva o filho, você leva o pai, você leva a mãe, você leva um tio, você leva várias pessoas que estão no entorno daquela criança. Aí eu concordo com o Samuel. Samuel, como é que a gente faria para materializar isso? Será que o secretário assumiu agora, né? Assumiu agora há pouco, tem 20 dias. Quem é? Heriberto Filho. Heriberto Filho, desculpa, você falou. Heriberto Filho é deputado estadual, ele inclusive está licenciado, assumiu a secretaria. Cara extremamente acessível, tá? Se eu dizer, Samuel ele jogou bola, não sei a carreira dele na parte esportiva, mas é um cara extremamente... O cara às vezes não foi atleta, mas gosta e vai desenvolver. É um cara extremamente interessado e extremamente acessível. Quero aqui mais uma vez mandar um abraço para ele, falei com ele hoje, às vezes que nesses 20 dias aí desse novo governo de João, às vezes que eu tenho procurado, tenho levado sugestão, enfim, demandas, ele tem sempre recebido. Porque... Sugeri ele vir aqui, viu? Para lhe ouvir. Eu queria. É isso que eu ia convidar ele. As portas aqui estão abertas. E se ele não puder vir aqui, a gente vai lá no gabinete, faz o programa de lá. Vou sugerir a ele. Lá na prefeitura, porque eu sei que a vida pode levar boas sugestões para ele. Algumas já registradas aqui pela gente, mas enfim, é um cara que está aberto a receber novas ideias aí. Não tenho dúvida da vontade de fazer uma boa gestão. O que a gente já faria? O que é que eu acho? Eu concordo com você plenamente. Federação, eu vou pedir a Evandro, vou ligar para Evandro. Pedir a Evandro, poderia criar essa nova diretoria. Produção, vou tirar a xícara. Esse rapaz é meio complicado. A federação poderia eleger um cara, já que pegando esse gancho de novo secretário, uma nova visão, não que a antiga não seja boa, mas tudo é dinâmico. A federação tinha que ter uma para colar junto com a secretaria. E aí ter ideia junto. Porque o que é que o doutor Heriberto vai querer fazer? Tem um diretor lá da secretaria que vai estar com o diretor da federação trocando ideia, diz, qual é a tua necessidade, o que é que acontece? Que muitas vezes a informação não chega. Né? E faz com a prefeitura do Recife, depois faz com o estado, não sei, mas dá para fazer. Eu queria fazer um complemento daquilo que eu comentei, que quando eu era criança... Faz tempo, hein, meu? Faz bastante tempo. 100 então... Existiam os jogos... E ele para pensar. Não, ele foi fazer a conta. Existiam os jogos, digamos assim, eu jogava por um time, e um camarada que gostava era o Fluminense, e... O campo lá em Nova Descoberta, o campo do Fluminense. Ele marcava, ele era de Cajueiro, na Zona Norte. Então ele marcava o jogo contra o Barcelona da Mostardinha. Aí tinha aquele procedimento, o Fluminense vai jogar lá na Mostardinha, ele vai e leva a camisa. Se o time não aparecer, perde a camisa. E na época, era complicado perder uma camisa de um padrão. Sim. Porque o poder aquisitivo, tanto dele, que ele fazia com tanto amor, aquela questão de... E o pessoal tinha aquela dificuldade. E, rapaz, tu vai... Não tinha nem onde comprar. A gente comprava na época que tu era nascido, em Fortunato Russo. No centro da cidade. Então, essa questão do Geraldão... Hoje como internet. Hoje você falou bem, a questão de... nas comunidades ter os espaços, que a gente até comentou aqui, hoje é muito conjunto habitacional. Todos os campos que eu conheci, hoje é conjunto habitacional. E eu até disse assim, olha, acho que era um momento de, como se pensa muito em esporte e fazer com que a vida da criança, do adolescente, seja um cidadão de bem, e o esporte tem uma participação, uma penetração grande para que ele tenha um bom caminho. Então era também se pensar em espaço. Se pensar um conjunto habitacional mais um espaço, que talvez até tenha. Mas hoje a gente já tem dificuldade de futebol de campo. Mas no conjunto habitacional, é isso que eu vou voltar para Samuel, porque se você começa a fazer o campo lá, o cara não vai para a escola. Tem que ser na escola pública. A escola pública tem que ser o provedor de quase tudo. O menino tem que ir para casa, ver os pais, estudar e dormir.
Mas quando for para a escola, tem que ter as atividades lá. Ele tem a alimentação, que a prefeitura já dá, ele tem a aula. E algumas escolas hoje têm espaço para isso, até porque a gente não tem como trazer todas as crianças para uma escola aqui. Sim. Então a gente tem que botar a escola dentro da comunidade. Exatamente. Algumas escolas já tem sim quadra, algumas, mas tem umas que infelizmente não dá para achar. Quadra, quadra. Por isso que eu penso muito nessa parceria, Samuel, e reforçar contigo, se você estiver sendo com um clube. Por exemplo, vou dar um exemplo, o Náutico. O Náutico tem quantos campos? E tem lá um CT. E tem a comunidade dele na frente da Guabiraba. E tem de outros lugares. Eu vou chutar aqui. A prefeitura chega lá e faz, vou fazer mais 2 campos aqui. Vou te dar licença, esses 2 campos aqui, nós vamos usar para a comunidade para trazer as crianças depois da escola para cá. Em compensação, o clube ganha se aparecer um atleta. O cara já está ali. Já tá. Né? E é obrigação... E isso não tem valor, porque um pirra desse que desponta... Mas eu nem me preocupo com isso. É obrigação nossa, que estamos numa situação mais favorável, de ajudar as pessoas. Sim. Só em saber que temos 2 campos lá que ajudam as crianças, se eu vou ganhar, se o clube vai ganhar financeiramente ou não, se o clube, só em você saber que está ajudando aquele pessoal, fazer o bem faz bem. E aí a gente se envolve. Aí tem outros ganhos, que pode ser atleta ou não. Mas, Sam, você está nessa empreitada, você é o líder do governo na Câmara. Desde o mandato passado, o prefeito nos convidou para a gente continuar nesse novo mandato. Eu estou agora iniciando o 3º mandato. Meu primeiro mandato eu não fui vereador por 4 anos. Eu era o primeiro suplente de uma chapa que elegeu 4 vereadores e eu fui o 5º. Aí com a eleição de deputado, um dos 4 vereadores se elegeu deputado e eu assumi na vaga dele. Então meu primeiro mandato eu fui vereador por 2 anos. Fui para a reeleição, me reelegi com um pouco mais do que o dobro dos votos que eu tinha tido na eleição de 2016. Em 2016 eu tive 4.252, 2020 com meio mandato tive 9.188. João ganha essa eleição em 2020, me convida para ser o líder do governo. A gente assume aí a missão e a gente se reelege agora em 24. João com 78% dos votos e eu me reelejo com 13.348 votos. E aí João me convida novamente para a gente continuar aí na liderança do governo. Eu fico muito honrado com o convite do prefeito. Agradeço também a confiança dos meus colegas vereadores que, enfim, sempre estão, sobretudo os da base do governo, que, enfim, acompanham nossa indicação, nossa orientação, nosso debate dentro da casa, enfim, acompanha nas nossas votações do governo. E quais são os maiores desafios do governo? Veja, o João teve 78% dos votos, João mostrou aí o seu ritmo de trabalho. Vou dizer aqui que tudo na Prefeitura do Recife é perfeito. Não, a gente sempre tem coisas o que melhorar, sempre se pode fazer mais, sempre se pode melhorar. E o que o João tem feito é o ritmo acelerado, se mantendo esse ritmo acelerado para fazer mais entregas. Por exemplo, essa semana a gente recebeu uma cobrança de um vereador de oposição dizendo que tal obra está atrasada. Eu não estou discutindo que está atrasada, ela atrasou. A gente às vezes inventa de fazer uma reforma no meio da nossa casa e surge um percalço. Imagine no órgão público, em obras públicas, onde você sabe, a contratação da obra pública é um processo burocrático, os processos licitatórios são burocráticos, é da natureza que tem que ser mesmo. Mas, por exemplo, uma determinada obra que está em atraso, o prefeito fez o quê? O tempo não volta, então ele mudou a gestão daquela secretaria. Ele simplesmente tirou toda a equipe de uma secretaria onde estava uma determinada obra atrasada e pegou a equipe da Enlurb e colocou nessa secretaria toda para poder dar dinamismo nessas obras, para poder agilizar e acelerar essas obras. Mas quando eu digo assim, receber crítica do que você está fazendo porque ela está atrasada, eu não faço questão disso não. Ruim é quando a gente não faz. E o prefeito João Campos já mostrou que faz e que sabe fazer e que corre atrás de fazer. E aí ele não fica parado quando, enfim, tem a oportunidade de ir buscar recursos. Em Brasília ele vai, para se articular com a bancada de deputado federal daqui do nosso estado, ele vai atrás de recursos com os deputados estaduais. João não para. E mostrou, e o resultado disso foi os 78% dos votos, maior votação da história do Recife. E aí a gente está nessa parceria, assumindo novamente a liderança do governo, enfim, que tem todo um trabalho que a gente faz, de muito debate, de muito respeito dentro da casa. Aprovamos aí 100% dos projetos do prefeito na legislatura passada. E é esse o ritmo que a gente vai continuar, né? Com muita franqueza, com muita transparência, com muita humildade, respeitando cada parlamentar, ouvindo as demandas da população, levando para a prefeitura para tentar resolver, para tentar ajudar. Nosso amigo Marcelo conhece um pouco do nosso estilo de trabalho. As demandas que chegam para a gente anota, registra, enfim, todo esse debate que a gente teve aqui, de ideias, de sugestões, eu procuro, enfim,
colocar no meu relatório de demandas e constantemente a gente vai na prefeitura levar propostas, sugestões do que a gente escuta de uma comunidade. Claro. Assim, ali dá pra gente fazer uma pracinha, ali dá pra gente fazer uma melhoria naquela escadaria, dá pra gente conseguir aquela pavimentação daquela rua, vamos brigar por aquela barreira, vamos fazer uma pracinha, vamos fazer um campo, vamos levar um gramadão que é tão revolucionário numa comunidade, que a comunidade fica super feliz, onde você traz oportunidade para as comunidades. É esse o nosso estilo de trabalho. Eu acho que foi isso que deu certo com o prefeito. O nosso bate-bola de trabalho tem sido esse, um ritmo acelerado e intenso de trabalho. Ele fez aí as obras, né, tanto das praças como dos campos. Para esses 2 anos que... Continuam os mesmos programas de rua tinindo, pavimentação de rua, encosta. Tem um programa da prefeitura chamado que é o Parceria, onde a prefeitura entra com o material e a comunidade entra com a mão de obra, continua. O gramadão continua. As praças da infância, que já foram inauguradas diversas na nossa cidade, que são, enfim, bem importantes, continua. Esse programa vai continuar agora. O número de vagas de creche, a ampliação de creche na nossa cidade também continua. Em janeiro de 2021, existiam 6.500 vagas de creche na cidade do Recife. E João disse que iria dobrar. Terminou o primeiro ano com mais de 14 mil vagas. Então, o ritmo agora é a gente chegar aí, nos próximos 4 anos, ainda crescer. Deus quiser passar de 18 mil vagas de creche, que é uma necessidade de que a gente tem na nossa cidade. Exato. Então, a perspectiva é a gente ampliar esse número de vagas de creche. Unidades de saúde, nesses últimos anos foram investidos mais de 400 milhões só na requalificação de unidades de saúde. O Hospital da Criança, em breve, aí, se Deus quiser, a gente vai estar inaugurando um hospital que teve um planejamento bem massa. Você imagina uma criança que esteja doente, que esteja internado ali, ele perde aula. Então, dentro do Hospital da Criança vai ter um equipamento de educação para que aquela criança que esteja internado, ele tenha uma aula de reforço ali para não perder as aulas. Aula remota? Não. Presencial lá vai ter professores que vão estar dando suporte. Dentro do hospital vai ter uma escola justamente para poder dar o suporte a esses alunos que estejam internados, enfim, perdendo os dias de aula. Então, uma sacada massa, entendeu? Muito. Bem interessante ali na Avenida Recife, o Hospital da Criança. Em breve, se Deus quiser, a gente vai estar inaugurando um projeto que foi, inclusive, onde se viabilizou muitos recursos da Prefeitura e do Governo Federal. Isso aí é muito bom, porque muito aí interessante. Agora, voltando para o esporte um pouco, Samuel, esse link realmente da Prefeitura, você já me falou que é com a Secretaria de Esportes. Mas esse link realmente eu tenho que concordar com você, que eu acho que se a gente fizer isolado, Marcelo, com um clube, com liga, tem que ser com a federação, tem que ser com a entidade. É importante, como eu disse, assim, é a minha opinião, né? Acho que a federação precisa assim, participar das pautas que, enfim, hoje o torcedor, como disse, está ausente, mas é um problema do governo do estado. Se a gente ficar só jogando o problema para lá e a gente não tentar resolver, vai resolver. E quem é o grande ator nesse sentido, que eu acho, e aí, enfim, fazer essa cobrança aqui no seu programa, é em relação a isso. A federação precisa participar disso, porque eu mesmo sou hoje um cara ausente dos campos, porque eu tenho um filho de 4 anos. Opa, esse jogo dá pra ir, não dá. O cara fica com medo. Não vou, sem sombra de dúvida. Quando eu digo estado, não é o estado, eu digo o estado como município, o estado e nacional, né? Governo federal e justiça, é o estado, né? A máquina tem que realmente, mas para a máquina entender e fazer acontecer, eu acho que acho que você tem razão. Eu acho que o melhor é futebol a federação. Sem sombra de dúvida, é uma paixão nacional, isso é indiscutível. Você vê, ano que vem vai ter Copa, aí vai acontecer o que isso acontece todos os anos. No horário de jogo do Brasil, o Brasil para, todo mundo para ver, impressionante. Você olhar na janela, mal vai passar um carro ali, porque no horário de jogo o comércio fecha, as pessoas param, só quem vai funcionar mesmo é bar e restaurante ali, que o povo vai para assistir jogo, que não pode parar. Mas o povo para, não tem aula, enfim, todo mundo vai ficar assistindo. O Brasil vive a Copa, impressionante. Eu digo que, por isso que eu respeito tanto o futebol. Futebol não é só a paixão nacional, eu acho que o futebol é a nossa forma de viver. É a forma do povo brasileiro encarar a vida. Tem o improviso, tem as dificuldades, tem as vitórias. Por isso que eu acho que eu não aceito a população menos favorecida não ter acesso escanteada nisso. O cara tem que ficar em casa vendo a arena, vamos dizer. Por isso a crítica às arenas. As arenas, porque por conta se tornaram muito caro. Entendi. Se tornou muito caro para o cara ir. Ou a gente arruma um local, nem que seja
uma doação, sei lá, o ingresso grátis, algum movimento, um programa. Você falou de quando assim, o povo brasileiro vibra com o futebol, é impressionante. Fazendo só um paralelo, eu assisti aquela série de Ayrton Senna, aí o povo brasileiro vibrava, as corridas de Senna, enfim. Fantástico. Perdemos Senna em 1994, logo em seguida veio a Copa do Mundo. E aí, enfim, toda a homenagem foi feita a Senna e como o Brasil viveu aquela Copa de 94. Eu me recordo bem daquela Copa, na época eu tinha 9 anos de idade. E me recordo bem como o Brasil viveu aquela Copa. Em seguida a gente fica ali no vice-campeonato 98. Depois veio a Copa de 2002, foi aquela Copa do Japão, a gente acordava de madrugada. Japão, Coreia, Japão. Para assistir os jogos e o Brasil ali foi pentacampeão. Final dia 30 de junho de 2002, me lembro muito bem daquele jogo. Brasil e Alemanha, Rivaldo abre a perna ali, Ronaldinho faz aquele gol. Foi... Rivaldo foi, enfim, nós somos barristas aqui, acredito em todos vocês, e enfim, que Rivaldo foi um grande craque daquela Copa. E grande injustiçado. Total, e grande injustiçado, e enfim, como o brasileiro vive isso, e aí a gente precisa realmente fazer com que o torcedor volte aos estádios. Muita gente critica a federação, eu faço algumas defesas, que eu sei do dia da federação. Sim. Inclusive a ajuda aos clubes que ela dá financeiramente. E Evandro vem viabilizando algumas coisas. Outras coisas, eu acho que a federação tem que melhorar realmente. Sempre tem que se melhorar. Acho que você foi muito feliz aí nessa colocação de ter uma pessoa realmente. Eu vou inclusive ligar para Evandro amanhã e pedir ao presidente que ele olhe com carinho essa situação de encostar alguém, alguma diretoria nova, que ele pode abrir, para ter essa relação. Os caras dão mais expediente lá na Secretaria de Esportes do que na federação. Trazer e fazer esse link aí pra gente azeitar. Eu vi os anseios da comunidade esportiva, enfim, da população. Qual é o sentimento do povo da rua hoje? É o que eu digo, a questão da violência, vamos tentar ser protagonista nisso. Não, e desses campos, assim, ó, uma ideia que eu gosto sempre de fazer o diferente. Não está escrito que a federação só toma conta dos clubes profissionais ou das ligas ou quem são associados. Qual é o mal num diretor técnico desse participar de uma reunião com a comunidade junto com a prefeitura? Eu vou escutar lá o que é que os caras estão pensando, o que é que a federação tem suas limitações, né? E não pode atropelar processo, né? Uma coisa é a prefeitura, mas eu posso ser um braço de apoio da prefeitura. Eu posso trazer a prefeitura para fazer um link com os fabricantes de roupa, né? Os padrões, né? De chuteira, ajudar uma comunidade, trazer essa... E a gente recebe essa demanda, viu? Assim, o vereador, porque o vereador é o mais próximo da população. O vereador é o cara que recebe bairro. Tudo. O cara que vai... do bairro, te conhece desde pequeno e agora? Não, é o cara da árvore, é o cara que resolve a poda da árvore, o corrimão da escadaria, a requalificação da escadaria, a barreira, a rua que não é calçada, o buraco, o meio-fio, a faixa de pedestre e a demanda o cara sai de casa, vem uma bronca, o sinal apagado, o poste apagado, o cara liga pro vereador. Aí o cara da pelada da comunidade. Tem que atender. Quem atende é a gente. O líder lá... Morreu fulano, a gente tem que ajudar para resolver a questão do enterro. É o vereador que corre atrás. Exatamente. Então, o torneio de futebol bate na porta da gente. Porque é do dia a dia da comunidade. E aí o que acontece? Se você tem um apoio da federação, você já sabe algumas coisas que dá para fazer. Que pode se bater na porta. E outro, quando não dá para fazer, chama o cara. Eu vou ligar para Evandro amanhã. Eu vou dizer, Evandro, tive um programa lá com o Salazar, cara... Conversa com ele lá, tem muita coisa, ele vai e te leva lá para Heriberto, você senta lá, meu amigo. Heriberto Filho é um cara receptivo, como eu te disse, um cara que tá aberto aí, enfim, tenho dúvida que tem tudo para dar certo aí a gestão dele, desejar mais uma vez sucesso a ele, porque as demandas que eu tive nessas 3 semanas que eu procurei bater bola com ele, sempre receptivo. Isso aqui fazer esse registro. Ô produção, a gente podia fazer um programa lá com o doutor Heriberto. Amanhã eu vou ligar para ele. Doutor Heriberto, lá na federação com o doutor Evandro. O que é que tu acha? E a gente fazer um brainstormzinho disso, não é não? Vamos fazer. O que é que você acha, Marcelo? Eu acho uma excelente ideia. Porque aqui se inicia uma soma, né? A gente, com esse programa, a gente também passa a somar, escutando as excelentes colocações que Samuel fez. E nisso a gente vai, de certa forma, também somar. Quem sabe, como você sempre coloca, em tudo melhorar. Sim. Então... eu acho que a equipe teve boas ideias, a visão de Samuel é muito boa, eu acho que ele vai até olhar com mais carinho essa questão esportiva nas comunidades, porque eu acho que é um trabalho que me lembra a Cadoca.
Cadoca tinha uma penetração muito boa, foi um vereador extremamente bem votado em Recife, teve uma história política vitoriosa e a gente aprende, né? Então... Eu me lembro de Cadoca fazendo Recifolia, onde eu ia. Cadoca foi 3 vezes vereador, 1 estadual, 5 federal. Eu tinha uma relação muito próxima com ele. Ele brincava assim, uma vez eu tava com ele no Cabo Santo Agostinho. A gente foi lá resolver uma bronca. Aí quando desceu do carro, o vigilante lá disse: Cadoca, eu Recifolia. Ele disse: mas rapaz, eu filmo um bocado de coisa. O povo só fala do Recifolia. E Cadoca foi secretário de Desenvolvimento Econômico, teve SUAP. Ele fez muito movimento aqui. Quando era secretário de Turismo e Esporte, fez dançando na rua. Então, algumas ações. O que foi o Recifolia ali? Era um evento entre o São João e o Carnaval, que o trade turístico pediu ali para ter alguma situação para movimentar a economia do Recife. E aí foi isso que ele fez. Eu até levei para João. Hoje não tem mais condições de fazer um negócio daquele na Avenida Boa Viagem, não tem a menor condição. Mas é o que é que João fez agora. Não dá não, ali para parar a avenida, você cria um inconveniente muito grande para aquelas moradias todas. Mas o que é que a gente fez hoje foi um grande sucesso. Na Via Mangue à noite? Não, de trio ali, eu acho que não tem mais o perfil, né? Não cabe. Mas o que foi feito agora, o Réveillon do Recife, nesse esquema de uma concessão, custo zero para a prefeitura, você viabilizar através da parte privada e aberta ao público, esse foi uma jogada extraordinária que João fez, que não deixa de ser um evento importante aqui da nossa cidade. Foram 4 dias de festa, que era o que a Recifolia fazia. Então foi... Enfim, os novos tempos, a gente precisava se adaptar e foi uma grande sacada que eu acho que o João fez, foi o Réveillon. Mas Cadoca falava muito do Recifolia, dizia assim, mas eu fiz um monte de coisa, povo só... mesmo Recifolia. Mas o carimbo ficou do Recifolia. Aquele coquinho, total, 100%, participava de todos os blocos ali. Eu participava do Recifolia, eu comprava um camarote. Era uma coisa muito significativa para a cidade, a festa do Recifolia. E eu me lembro que, para você ter ideia, como representou... Só um parênteses aqui, o Carnatal, por exemplo, e o Fortal mudou completamente o formato. Mudou. Não é mais meio de rua e tal. Eu vi na televisão, foi... Mas privatizou demais. Na arena, coincidentemente na arena. Aí privatizou, aí só vai a galera que pode pagar. Pode pagar, exato. Aí eu digo, o Réveillon que o Recife fez é extremamente acessível. Esse Réveillon... Custo zero para a prefeitura, só cede o espaço, dá a estrutura de CTTU, de controle urbano e tal, tem que ter esse suporte. E o privado é quem banca ali o palco e os shows, e o que paga é aquela parte privada dos camarotes ali. E inclusive não tem vista privilegiada para ninguém, tá? Porque o palco, vamos dizer aqui, do tamanho dessa mesa, a metade para cá, dessa metade aqui é a parte privada e a metade para lá é aberta ao público. Então, assim, extremamente democrático. Tem que ser. E tem que ser. Qual é a diferença de um pode ter um privilégio e outro não? Eu gosto muito de praia, ao show é o mesmo. Praia é o lazer mais democrático que tem. Todo mundo tá lá. O maio mesmo para todo mundo. Mulherada tá de biquíni ou de maiô, os homens estão de sunga ou short e tá todo mundo igual. E o sol para todo mundo. O sol é para todo mundo, o mar é para todo mundo e o tubarão também para Regi. O tubarão vai para você, Logo para mim, bota na produção. Mas, Samuel, vê... teve um bocado de ideia boa, né? Eu gosto desses caras novos assim, tudo rápido. Entendeu? A gente tá ficando velho, Regis. Ainda não acompanha mais esses caras, não. Não acompanha não, Regis. Vai por mim. Ele só torce pelo time errado. Sou disponível, meu chefe. Sou disponível, tô à disposição sempre, gosto de ajudar, trabalhar. A gente é assim que a gente precisa. Tem a política na veia. É um verdadeiro... Obrigado, Marcelão. Político e, digo mais... Tem um futuro brilhante, né? Atuante. Não faz problema você, não, que esse programa aqui a gente é independente, não tem os patrocínios da gente, é muito tranquilo. Inclusive, eu vi o patrocínio aí do início, o Estampa, Duval, o Caba Bom, gosto muito dele. Vamos mandar um abração pra ele. Duval é... Eu tenho gente da melhor qualidade. Eu tenho uma grande amizade. Irmão do saudoso Ricardo Costa. Isso. Com Alberto Salazar, que é o pai de Samuel. Uma figura que eu tive muita admiração, ele como gestor. Pessoa séria, uma pessoa que desenvolveu um trabalho. Não fez melhor até porque não deixaram. Obrigado, Marcelo. Vou dizer a ele, manda ele assistir. Ele foi uma pessoa que eu fiz uma grande amizade. E eu me lembro que uma vez me encontrei com ele e disse: Samuel, o Alberto, aliás, sempre chamei ele de Salazar. Eu soube que teu menino vai ser candidato. Ele fez: não é, Marcelo? Não é. Aí o receio dele. E hoje está aí o filho. Ele foi gestor público, seu pai? Ele trabalhou no primeiro governo de João Paulo. Ele foi secretário na época era Serviços Públicos, o nome que hoje é a Secretaria de Infraestrutura. Ele era secretário e também acumulou a presidência da Enlurb. Aí foi no primeiro governo de João Paulo. Ainda
saiu... Ele era ligado à política, mas não era político. Não, ele na verdade sempre foi brizolista. Ele disse que ele era PDT, assim, por conta de Brizola. Aí se envolveu ali com a questão do PDT e terminou que nessa eleição 2004 ele se desincompatibilizou da Elurb e seguiu a orientação do partido, terminou se afastando do então prefeito João Paulo e ficou ligado a Joaquim, que foi o candidato do PDT na época. O PDT Joaquim indicou Francisco. a vice de Joaquim, indicou o filho de Roberto Magalhães, Joaquim Francisco foi candidato a prefeito. Meu pai, embora estivesse muito dentro do governo de João Paulo ali, ele se afasta para seguir a orientação do PDT. Como eu disse, ele era brisolista, raiz. E aí saiu o candidato ali, perdeu aquela eleição, eu disse, não quero mais nenhum envolvimento. E foi quando eu comecei ali a vivenciar a política, participei da eleição, acompanhava algumas coisas do meu pai e me interessei pelo movimento político. E aí terminou que mais na frente me aproximo de Cadoca, e saio candidato e tô aqui contando a história. E tem um futuro Obrigado, brilhante aí. As ordens, conta comigo. Exatamente. E se eu não cobrar, Marcelo, cobra. Mas Ele pode vai cobrar. Lá, e agora social, que ele é repórter aí, rede social da gente é aberta. Agora que vai ver. Eu não consigo às vezes dar conta da quantidade de mensagens, Claro. mas sou um cara disponível, sou um cara parceiro, procuro gabinete aberto, o nosso escritório político sempre aberto, minha rede social tá lá, tem o nosso endereço do nosso escritório, tá sempre à disposição das pessoas. A gente faz um atendimento lá durante a semana. Normalmente eu atendo a população nas quintas-feiras. Tem dia que eu me sento O lá. compromisso que eu vou pedir a você, a gente tá com o doutor Heriberto. Na hora eu vou abrir essa porta aí, com certeza. Se ele pode, Dia enfim, a gente vai lá, né, produção? Tem dia que fazer eu me lá. sento no escritório 2 da tarde, tem dia que eu me levanto 10 da noite, atendendo, sempre recebendo as pessoas, anotando os pedidos, enfim. Aí no outro dia eu faço um relatóriozinho e vou fazer os encaminhamentos nos órgãos. E aí a gente vai, é o dia a dia da gente. Você falou do futebol, você vai a campo quando você ia? Eu ia muito. Fui agora recente, até para levar meu menino, mas eu ia muito, assim. Todo jogo na ilha, eu e meu pai, a gente ia. Teu menino também é esporte? Eu tenho Tem certeza? 9 e um de 4 anos, Marcelo me disse que um deles já é náutico. Perigo zero. Não me joga essa responsabilidade, não, porque... Você mesmo Minha mudou pro mãe é Náutico. torcedora do Náutico, minha mãe é torcedora do Aí, Náutico. alguém na família de bom senso. Não é, Marcelo? Minha Sua mãe é mãe- torcedora do Náutico. Mas ela não faz muita Não, queixa. participo só de brincadeira, a gente brinca em casa, mas não... Ela sempre tá rindo, então. Normalmente chorando. Não, nunca. Não pode, né? Eu acho que é delicada essa situação. Aí ele sai, agora ele tá vendo política, ele sai agora do lado assim, ó. Não, porque, querendo ou não, o Sport é o time que vem representando melhor nosso estado. É um Em time... quê? No próprio futebol. Na questão, o Sport hoje está na Série A. O Sport... Comecei a ir a jogo em 98, tinha 13 anos. A final, Sport e Porto, 2-0, Sport ganhou em 98. Tu é bem mais novo que a gente. 99, depois o Sport foi tetra, aí 2000 foi penta. Aí 2001, 2002 o Náutico foi campeão. Mas pronto, dali todo jogo eu ia. Copa do Brasil 2008, isso aí decorado aqueles jogos todos. Tem uma ajuda do Clube dos 13, ele foi muito predatório. Eu acredito que foi muito prejudicial o antigo Clube dos 13 para Pernambuco. O Sport teve o privilégio de participar, mas de fato Goiás, que eles elegeram. Porque na Bahia... quando ali eles teve muito fizeram- dedo de Eurico Miranda, né? Não, porque quando eles fizeram, aí na Bahia, eles botaram Bahia. Só que Antônio Carlos Magalhães, governador na época, gosto muito do trabalho que ele fez na Bahia, o homem transformou a Bahia. Tem gente que não gosta dele, mas o cara transformou a Bahia. Ele pegou o avião e disse, não, o Bahia vai, o Vitória também tem que ir, senão vai ter problema. Ele era muito amigo do Roberto Marinho, o dono da Globo, né, que era atuante ainda, e aí o Vitória conseguiu entrar no Clube dos 16. Mas aqui em Goiás ficou só o Sport isolado, recebendo rios de dinheiro e Náutico Santa Cruz Ficou de fora. de fora. E em Goiás, que a maior torcida é do Vila Nova, por causa do senador lá, questão política, eles pegaram o Goiás, que também virou o Clube dos 13, que no caso, o Clube dos 16, então, com Vitória. E aí ficou essa disparidade financeira absurda, porque se você olhar, e aqui eu não estou com revanchismo nenhum, mas se você olhar até o final da década de 80, 87, 88, até 89, a divisão de títulos entre os três era muito perto. Depois do Sport. Aí, com a questão da injeção financeira absurda, astronômica, a diferença, realmente o Sport aí deu uma disparada. Em 20 anos, o Sport teve 2 vezes pentacampeão. Foi. Pegou uma fase. E uma vez eu vi um comentário de Homero Lacerda que essa questão da sequência de títulos é uma coisa muito importante para uma nova geração no futebol. Porque as crianças elas começam sensivelmente a ter a vontade de ir para o time tá campeão, ali, vitorioso. E quando ela né? pega um pai fraco.
né? Que o cara vai discutir o time que o filho vai ser. Existe isso. Não, eu vou discordar aí. Tu é esporte, né? Sou esporte. Por quê? Não foi nem por causa do meu pai, não. E foi por causa de quê? Vou dar um exemplo, por exemplo. O filho de Cadoc. Cadoc é santa. Berenice, esposa dele, é náutico. E o filho é esporte. Então ele é incompetente. Não. Aí eu vou Partido de futebol ele é incompetente. Aí você vê... Lulinha, torcedor do esporte. O ano que Lulinha nasceu deve ter sido na fase que o esporte... 87. E aí é da minha geração. Na boa, Regis? Não. É por isso que tu é náutico. O que foi que aconteceu? Tu foi a esporte, depois viesse pro náutico, agora voltou pro esporte, e tu vai ficar nisso. Não, o Cadoca sempre foi democrático nesse aspecto, e aí, enfim, Sim, a gente também é democrático. E aí o que foi que aconteceu? Eu acho que foi a democracia. Não, eu acho que foi... E aí o que foi que aconteceu? Não, na verdade, o irmão mais velho de Lulinha, Ricardo, que é até jornalista, mandar um abraço aqui para ambos. Ricardo é torcedor do esporte, irmão mais velho. Cadoca tinha separado da primeira esposa e tal, e aí influenciou o irmão, e Lulinha virou esporte. E Duda, que é médica também, filha de Cadoca, ela torce pro esporte e ela participa de futebol, gosta de futebol, tá? Então veja, eu conto muito esse exemplo porque Cadoca era santa, Beré, náutico e os filhos são esporte. Esse assunto me irrita profundamente. Como é que pode? Assim. Que negócio... E quando o irmão convenceu o outro, com certeza a fase do clube ajudou a ele se definir. E o pai... Porque eu sou esporte por causa do meu pai. Eu sou esporte por causa do meu pai. Meu pai era esporte e foi numa fase... que o esporte estava 13 anos sem ser campeão. Meu pai conta essa história. Meu pai é torcedor do esporte, mas ele pegou uma fase pegou o Hexa e o Penta ali do Santa, que o esporte não ganhava e ele era esporte. Exatamente. Só é torcedor do mas bom, veja, a minha avó, mãe do meu pai, era náutico. E náutico dentro de casa de pedir para os filhos ser. Meu avô era esporte. E aí meu pai... Eu tenho um tio que... Foi pelo pai. Veja que você está me dando razão. Mas meu tio foi pela mãe. Eu tenho um tio meu que é torcedor do Náutico, porque minha avó convenceu ele a ir pro Náutico. Então dentro de casa tinha os dois times lá e meu pai seguiu o pai, mas meu tio seguiu a mãe. Esse meu tio que seguiu a mãe, coitado, o Náutico tá sofrendo. Eu vou fazer um comentário aqui que talvez Alexandre não goste. Que comentário tu vai fazer? Que é muito mais vantajoso... O quê? Torcer pelo esporte. Por quê? Me explica. Pela própria história. Que história? Pela grandeza. Que grandeza? Pelo fato de ser o glorioso da nossa cidade. Dos 10 maiores jogadores de Pernambuco, 5 foram do Náutico. Bom, cada um tem uma opinião, né? O mais importante foi até o outro rio aí, ó, a produção. Eu acho que... Como era Faria no Suassuna, dizia como deve ser... não muito... se tem noção. Ele dizia, era muito ruim. Do que é torcer pelo esporte. Exatamente. Dentro de outras besteiras que ele falou, né, que não come sanduíche, que não sei o quê, ele disse que detesta americano, não sei por que ele então tinha fogão, geladeira, porque foi tudo inventado lá pelo judeu americano. Então se ele não gosta, ele joga a geladeira dele fora, joga alguma coisa. Sim, mas aí, amigo, é uma questão de quê? Evolução na vida, né? Você tá a questão de uma casa, essa história conforto. Do filho tem que seguir o pai, tem que torcer pelo time do pai, e por aí vai, são nossas raízes. Eu fui assim. E digo novamente, torço pro time do meu pai, fase, mas eu vejo outros casos e não vejo nenhum problema nisso, não. Eu comecei a ir pro jogo em 1974, ir para o jogo mesmo. Então tu viu o Náutico, olha, o Jorge Mendonça tá ali atrás. Eu vi o Náutico aqui. Aí era craque. Eu vi se revelou no Náutico. Chegou no Náutico. Deu um upgrade. Exatamente. No Náutico ele também joga show. Desses três que estão aí. O mais fraquinho, sem tirar o mérito, o mais fraquinho é Diego Souza. Em termos de bola, esses caras jogaram mais bola que ele. Eu joguei uma pelada um dia desse, aí joguei no mesmo time de Cuca. Aí Cuca fez um gol. Aí eu comemorei, eu disse, rapaz, Cuca, eu nunca imaginei na minha vida que eu fosse comemorar um gol teu. O rubro-negro, ele deu uma gargalhada na hora do jogo. Eu conversando com o Cuca, eu disse assim, Cuca, por que você não foi jogar no esporte, rapaz? Porque o esporte sempre teve essa... o esporte quis ele. Por 2 vezes. Foi. Aí ele disse, rapaz, você pensa que eu não quis? Que eu não quis, não. Ele disse, não, eu não quis ir, não. Mas também tem um detalhe. O Náutico, eu acho que iam me matar. Porque a diretoria disse, olha, qualquer acordo, menos ir pro esporte. Ele recebeu pressão. Não, muitos jogadores que eram do Náutico terminou muitas vezes indo pro esporte. Carlos foi um caso, Rosenbrick, que foi revelado. Vários jogadores. Rivaldo. Não, por isso. De Náutico e Santa, depois foram pro esporte. Me lembro que era um craque do meio campo. Bizu jogou no esporte. Jogou no esporte depois, já no final jogou. Um meio de campo aqui, que era bom de bola e que foi pro esporte, jogou um período, que fez história no Náutico. Adriano. Jogou Marcelo Passo.
Jogou no Náutico, foi revelado no Náutico ali, depois foi jogar no Sport. Mas o Marcelo Passos já tinha uma certa idade, né? Agora, Adriano Santos, mas foi. Agora Adriano parece que o maior. bebida. O maior. Não. Foi não? Tranquilo. O maior que teve resultado em todos os clubes que passou, que foi Náutico de Santa Cruz, foi Gena. É o maior campeão pernambucano. Foi hexa pelo Náutico. Penta pelo Santa. Tem um jogo que foi Náutico contra o Santos, de Pelé, que o Náutico ganhou, salvo engano. E Gena jogou esse jogo, né? Jogou, exato. O time do Gena chegou jogou em 74? Não, isso aí foi década de 60, né? Época do Hexa. Sim, ele foi hexa e depois... 74 ele não jogou até 73 no Santa. No Santa, Eu não sei se 74 ele estava... Roberto Barbosa. Se ele estava no Santa em 74, não me lembro. Mas estava aí, o meio campo aí do Náutico era jogar a inauguração da quadra do Colégio Nóbrega. 71 para cá, nível Brasil. Você deve ter visto. Tudo. No final de semana tu estava atendendo o povo. Assisti 12 jogos. Campeonato Espanhol, para dizer a você com toda certeza, Náutico Santa Cruz foi um grande jogo, claro. Eu trago para uma realidade de Série C e D, competitividade, e é muito bonito as torcidas, os gritos. Se a gente conseguir diminuir a violência, meu amigo, isso aqui Pernambuco vai... é show. É show. Concordo. É show. Concordo. É show. Pernambuco é show. Concordo. É exemplo para o Brasil. Você deve se lembrar que no Colégio Nóbrega, na inauguração da primeira quadra, foi Milton, Gena e eu acho que paraguaio. Do Náutico eu tenho dúvida. Agora do Milton, que era goleiro do Sport, e Gena, lateral direito do Santa. E foi um evento... Foi uma festa. Excelente colégio, né? Os meninos viram aqueles jogadores. Tu estudou no Damas, né? Sim, Damas. Então estudou em colégio grande. Minha filha estudando da mais nova. Ela adora lá. O melhor colégio feminino que eu sempre tive essa visão foi o Damas. Tinha vários colégios. Nos jogos estudantis... 23 anos que eu saí de colégio, 22 anos que eu saí de colégio. A grande rivalidade do Damas era o Veracruz, nos jogos estudantis. Sim, por causa da... tinha muito... Minhas primas estudaram lá. Minhas irmãs também, era Veracruz. E Sérgio, estudou onde? Sérgio estudou no Marista, mas... Ele tem cara de Marista mesmo, irmão ele Marista. Como... lá no Nóbrega a gente mandava no teu colégio. Nem parada aí não, tu ia ali na Conda Boa Vista que a gente não deixava. Mas tinha um determinado... Ele nem na parada de Ronizinho, que a gente daquela da Mesmo ali, quem mandava era a gente. Ia pela rua de estudante, isso aqui é nosso. Aí você ia lá pro outro lado, lá pegar o ônibus. Era uma rivalidade para arrumar, rivalidade para aula. Olha, Nóbrega e Marista. Mas sem loucura. Sim, era rivalidade jogos escolares. Salesiano, Nóbrega, Marista. Sim, grito de torcida e tal. Era uma semana. Era uma semana de jogos. Vivia isso. É isso que vocês têm que retomar. A gente saía andando de... Jogos escolares internos tem que ser retomado. Me dá uma agonia. E quando meu menino pequeno tem, mas é um campeonatozinho besteira. Às vezes um coleginho ou outro ali joga. Mais interno, né? Mas não tem entre os colégios. Não. Era uma bandeira também a se levantar, sabia? Era a função da prefeitura ou era... Se era o governo, não sei. Dá uma pesquisada nisso. Porque tinha os jogos, os estaduais... estaduais e depois se cruzavam. Handebol mesmo a gente jogava muito. A gente jogava com um time muito bom no interior de handebol. Tinha também o apoio de uma fundação da Alemanha chamada Cardeal de Arco Verde. Eu tive em Arco Verde agora, eu passei na frente do colégio. Os caras jogavam muito bem. Tem um amigo lá em Arco Verde, o Cardeal de Arco Verde um colégio famoso lá ainda, enfim. Grande e tudo. Tinha muita coisa. Caruaru, acho que tem o Diocesano também. Tem. Não, o interior tem. Tem muita gente. A maior rivalidade aqui em Recife, nos jogos estudantis, era... Depende Nóbrega, do esporte. Salesiano e o Marista também, mas Marista. depende do esporte. O Marista teve época antes da gente, que foi Alexandre Bosch, treinador do América, campeão do Centenário. Morreu num acidente de carro. Era um monstro. O Marista, depois da morte de Alexandre, ele foi onde o Nóbrega se sobressaiu. É porque tinha os coordenadores. Tinha o campeão geral, quer dizer, era o que tinha mais títulos. Aí depois veio a turma da nova geração. Meu tio mesmo, Zé Heráclito, ele estava lá no União na época, coordenava lá, inclusive voleibol. Varlindo era do Colégio de Boa Viagem. Quando os colégios de Boa Viagem vieram, aí o CBV veio com muita força, porque tinha um olhar muito forte para o esporte. Aí vieram, era geralmente campeão geral. Tivemos grandes administradores
de esporte amador, que é onde começa tudo, tá? Não é no futebol. O clube, o associado do clube, ele começa pelo amadorismo. Futsal, vôlei, basquete, natação que você gosta. Minha vida inteira. Nada de português na ABB. Olha. Várias competições. A ABB brasileira. Acho que passou um tempão. Português também, excelente. Eu acho que o ABB ainda tem um campo de futebol lá muito bom. Acho que é grama sintética. Aí que já começa a esculhambação. E no início... Grama sintética mesmo. Essas modernidades para mim não existem. Tem, mas não é em grama. É porque a facilidade, né, de manter, né? Mas machuca mais. Machuca mais. Cair no grama... Aí você fica ele com o foi atleta, um dos primeiros... Aí o cara, administrador do campo, assim eu consigo administrar o campo. Aí meu atleta aí no DM, bem que prejuízo. Eu joguei muito no ABB e realmente quando caía... Eu joguei ali na ABB também. Aí jogava muita bola. Já ouvi falar. Nunca vi, não. De atacante, de meia. Ouvi falar, mas não vi, não. Aí você vê, ele jogava a bola, foi pra onde? Pro Náutico. Claro, que é onde você jogava a bola. Era o mais próximo e o Náutico realmente ele oferecia um diferencial para aquela época. Ele é Náutico? Porque o Santa Cruz tinha um campo próximo por trás do Arruda que era totalmente de barro. O Sport você treinava atrás do campo, o campo auxiliar, que também não tinha praticamente nada de grama. E o Náutico você treinava dentro do gramado dos aflitos, que era onde tinha os jogos. A grama, inclusive, se dizia, quer dizer, tinha uma discussão que era até uma forma estratégica do Náutico. O gramado era mais alto, ele deve saber. E a grama inglesa? E dificultava para Sport, para Santa Cruz, para os times adversários. Porque... Claro, tu treinava em barro, ia jogar numa grama, o cara dificulta. É que nem jogar tênis na quadra de saibro e na quadra, se tu cara treina em barro, é problema dele, não é meu. Nessa época a gente ficava com inveja do Sport e do Santa Cruz. De que? Inveja de quê? O Sport, a grama era americana. E a do Santa Cruz, a grama era de Mossoró. E a minha era inglesa. Do Rio Grande do Norte. A tua era... exatamente. A bola rolava. Deu certo para você. Aí, Deu certo. Salazar, nós estamos chegando no final do programa. Achei muito legal, porque você trouxe uma visão até que animou a gente aqui, essa preocupação com o esporte, tudo que aí vocês estão fazendo aí dentro das comunidades. Se alguma ideia que nós demos aqui vale a pena, vamos por favor, atrás. Leve para quem de direito possa pelo menos pensar, né, Marcelo? Vou te passar a palavra, depois passar a palavra para Marcelo. Mas agradeço demais a sua vinda. Eu sei que o torcedor, quando ele chegou aqui, o telefone dele tocou umas 180 vezes. Até a gente entrar no ar, ele estava no telefone. Aí agora ele segurou, tá o rapaz lá que trabalha com ele atendendo todas. Vai ter ali uma lista. A gente sabe da vida. Aí, no carro, ou retornando. Quando você tem essa preocupação em atender todo mundo, lhe agradeço como recifense que sou, né? Já morei fora, morei em Rio, São Paulo, Curitiba e ainda continuo adorando minha cidade, com tudo de bom e com tudo que tem que melhorar, como todo lugar comum. Obrigado, passar a palavra a você aí para... Eu que agradeço, Alexandre, o convite. Enfim, a gente está aí na política à disposição, de verdade mesmo, a gente está sempre à disposição. Como você disse, meu telefone toca bastante. Isso é o preço da disponibilidade. Tem hora que realmente eu não consigo dar conta da quantidade de mensagem, da quantidade de ligação, mas que, enfim, a gente se disponibilizou a estar no mandato representando o povo do Recife, realmente para receber as demandas e, enfim, pegar aquele problema, aquelas dicas que as pessoas dão para a gente tentar trazer mais qualidade de vida e melhorar o povo recifense. Agradecer aqui a oportunidade de participar desse podcast Homem em Campo, em homenagem a esse seu sobrenome. Para a gente poder bater esse papo importante, onde a gente trocou várias ideias aí, várias informações, tentar trazer mais qualidade de vida para o povo recifense, a oportunidade dentro dos esportes, como a gente disse aqui, que é uma ferramenta importante, enfim, de tentar gerar oportunidade para essa juventude, às vezes ociosa, que falta simplesmente uma oportunidade que a gente pode dar aí, essa mão amiga. Agradecer também a Marcelo, agradecer a toda a produção da gente poder ter participado aqui junto nessa noite. Brigadão. E a gente está à disposição, minha rede social, samuelsalazar.pe, e a gente está aí, conta com a gente. Regis, manda. Bom, o programa hoje foi diferenciado. Aqui com a presença de Samuel, um político jovem, mas de bastante representatividade já na nossa cidade. Nós temos um programa que foca muito em futebol.
mas hoje tivemos a oportunidade de ver alguns outros aspectos de quem hoje participa como político e tem conhecimento da nossa cidade. E uma pessoa que absorve bem as ideias, também trazendo boas ideias, é uma coisa que soma num todo para também ter esse lado de esporte em nossa cidade de uma maneira mais significativa. Com certeza vamos evoluir, vamos estar com o secretário Heriberto, que apesar de eu não conhecer pessoalmente nem o amigo Alexandre, mas com certeza nós temos um sentimento muito forte de ser uma gestão de sucesso. Então quero agradecer também a minha participação, a produção como sempre é eficiente e uma boa noite a todos. Galera, Homem em Campo, obrigado a todos, foi muito bom estar com vocês. Obrigado à produção que está aqui com a gente, que participa sempre, aos convidados e a você, torcedor, que participa e que nos ajuda aí a entender. Mais uma vez, dê seu like lá, se inscreva, ok? Fiquem com Deus. Um abraço.